no capítulo 7, no verso 24. Essa palavra para mim, irmãos, é uma das mais poderosas que tem na palavra de Deus. Que é algo tão simples, mas é uma das coisas mais importantes para nós, como igreja do Senhor, alcançar o nosso objetivo. Amém? Vamos encontrar de um amém? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja bem, aqui o Senhor Jesus, ele é o famoso sermão da montanha, que tanto ouvimos, né? Sermão da montanha. O Senhor Jesus estava dando os ensinamentos dele, ele estava dando vários ensinamentos. Então, uns versículos antes desse ensinamento, ele fala aqui no verso 22, no 7 e 22. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? Então ele disse um versículo antes: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ali tinha os homens que se gabavam, que expulsavam demônios, que curavam. E ali Jesus estava deixando bem claro que ele não tinha compromisso nenhum com eles. Simplesmente não tinha compromisso, mesmo eles fazendo algo que eles tinham que fazer. Então, embaixo, no verso 24, ele começa: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A Bíblia revela para nós que essa casa que a Bíblia compara aqui é a sua vida, é a minha vida. Não é a casa que você está construindo para morar, é a sua vida, é a sua casa. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparado-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a. E desceu a chuva, correram os, assopraram-os, combateram aquela casa e ela todo mundo junto, caiu. E foi grande a sua queda. Olha que palavra tremenda que o Senhor traz para nós nessa noite. Aqui o Senhor Jesus, ele divide a igreja em duas partes. Em vários momentos da Bíblia, ele está dividindo a igreja em duas partes. Ele sempre está dividindo ali entre o joio e o trigo, entre as 10 virgens loucas e as 10 virgens prudentes, entre as ovelhas e o bode. E ali naquele momento ele divide aquele grupo que segue, aquele grupo todinho, até como se fosse nós, que fomos ouvir a voz do Senhor Jesus. Jesus está lá no monte, e onde que Jesus está tem milagre, onde Jesus está tem maravilha. Então onde Jesus está tem multidão, não é verdade? Então tinha uma multidão acompanhando Jesus. Ele falou: olha, tem dois grupos aqui no nosso meio. E ele compara aqueles dois grupos agora, neste momento, com um edifício, com uma construção civil, aquela casa que você mora. Mas aquela casa que ele está falando ali é a sua vida, não é a sua família, não é seu emprego, não é seus bens materiais, é a sua vida aqui diante de Deus. E aí ele começa a falar sobre a arquitetura da casa, sobre o projeto da casa. Jesus era carpinteiro e ele entendia um pouco sobre
fundamento da casa. O Márcio é pedreiro, ele sabe, né, Márcio? Como que funciona a base de uma casa? Toda casa, ela tem que ter uma base. Vocês estão compreendendo, irmãos? Diga amém. Amém. Vamos com a mesma energia, vocês estão compreendendo. Toda casa, ela precisa de uma base. Ela precisa de um fundamento. Ele fala assim, olha, aqui tem 2 tipos de casa neste lugar. E o homem que constrói a sua casa sobre uma base firme, uma base forte. Qual base firme e forte é essa? É a pedra. Uma casa, para ela ser edificada, para ela ser levantada, a primeira coisa que você faz na construção é a fundação. Você não começa uma casa pelo telhado. Eu e o Tiago, quando foi comprar o lote, a gente comprou a piscina primeiro. Até hoje eu estou suando para terminar, né, Tiago? Não começou pela fundação. Mas voltando pelo lado espiritual. Nesta noite, eu quero que você medite nesta palavra. E você compare a sua vida. Qual casa que você representa nesta noite? Durante essa ministração, essa breve ministração, eu quero que você medite com muito cuidado. Qual casa que eu represento nesta noite? Parece algo simples, porque todos nós estamos aqui embarcados em um só propósito, em uma só missão de ouvir a palavra do Senhor e de ter o nosso objetivo alcançado. Mas nem todos têm o mesmo objetivo que a palavra de Deus nos ordena como igreja. Amém? A pedra edificada. Jesus ele é comparado várias vezes na palavra de Deus com uma pedra. A nossa pedra firme, o nosso firme fundamento. Então essa pedra ela é comparada à salvação da nossa vida. O objetivo meu e seu de estarmos aqui na casa do Senhor não é nada mais, não é nada menos que a salvação. Então aquele homem, ele construiu um homem prudente, um homem sábio, um homem inteligente na linguagem de hoje em dia. Ele falou assim, eu vou construir a minha casa. Em Lucas ele fala que ele cavou uma cava profunda, uma vala profunda. E ele foi cavando, ele foi cavando, ele foi cavando. E quando ele cavou muito, ele encontrou uma pedra. E aí ele começou a fazer a base daquela casa. E ele fez aquela base daquela casa forte. Uma base firme, uma base resistente. Ele não teve pressa de fazer a base daquela casa. Ele teve paciência. Porque ele queria uma casa eterna. Ele não queria uma casa que ela acabasse em poucos anos, em poucos dias, em poucos meses. Ele estava pensando assim, eu, por exemplo, eu construí a minha casa. Eu, quando eu partir, essa casa minha, ela será das minhas filhas. Eu quero que minhas filhas ou vendam, peguem o dinheiro, ou morem nela. Eu não quero uma casa que ela se destrua amanhã. Você quer uma casa que se destrói amanhã? Quando você for comprar, ou quando você for adquirir, ou construir, você quer uma casa forte ou uma casa que pode cair a qualquer momento? Então esse homem inteligente, ele não se preocupa com a estética da casa por enquanto. Ele começa a cavar aquele buraco, ele vai cavando, ele encontra a pedra e assim ele começa a construção dele na segurança. E ele termina aquela casa toda. E a Bíblia fala que começa a ventar então. O vento corre. Quem lembra da ventania que teve em São Pedro da Aldeia há uns 2 meses atrás aqui? Foi terrível, não é? Mas o vento que a Bíblia está falando aqui é pior. Você viu o tamanho das árvores que foram arrancadas no meio do caminho? O que a Bíblia está falando aqui é pior. Porque a Bíblia fala que além do vento, vem a chuva, vem a água. Água forte. E aquela casa ela tem que estar resistente à chuva. E depois da chuva, não bastasse, veio o quê? Alguém lembra?
Os rios transbordavam, veio uma enchente, sobe tudo. E aquela casa, estando firme, ela estava segura. Ela não saiu do lugar, porque a base dela estava sobre uma rocha. Ela estava no fundamento. E a Bíblia fala também de um homem que hoje nós chamamos esse homem de burro. Na época era tolo. Hoje, quando você quer chamar uma pessoa, não é nem ignorante, porque ignorante eu levo como uma pessoa simples que não teve oportunidade de aprender. Mas um burro, porque você sabe que algo vai te fazer mal, você insiste naquilo. Mas aquele homem burro, aquele homem ignorante, ele tinha pressa. Eu não sei qual é o objetivo daquele homem que Jesus narrava, mas ele queria aquela casa rápido. Eu não sei se ele tinha um casamento marcado, eu não sei se ele estava competindo com alguém que estava construindo, eu não sei se ele estava economizando finanças, mas ele não se preocupou com a base dele. Ele queria apenas morar na casa e ter uma casa bonita, uma estética na casa, um telhado bonito, uma casa aparente. Então aquele homem, ele acha um terreno que aparentemente é rochoso, né? Aparentemente firme. Mas aquele terreno que parece ser firme, ele não passa de uma areia, que quando se molha, ela se desfaz toda. É argila, né, pastor? Que quando ela seca, ela fica dura, né? Ela fica como um cobre. A argila, quando você endurece, ela deixa no sol, aquilo engana. E aquele homem com pressa, ele não queria investir aquela casa na fundação, porque quando você está da terra para baixo, parece que não vai acabar nunca para quem mexe com obra. Vocês, adolescentes, jovens, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai dar condição para cada um ter o seu sustento, comprar a sua casa, construir a sua casa. E quando vocês estiverem construindo, vocês vão falar, não é fácil, mas Deus vai dar condição para cada um, amém? Eu profetizo sobre a vida de vocês, amém? Para quem não conseguiu ainda, vai construir a sua casa. Mas quando você está na fundação, aquilo, ó, parece que você não acha fundo, não tem material que dê para fazer aquela fundação. Quando você acha que acabou, o pedreiro está pedindo mais coisa, né, mas aquele homem insensato, burro, ele não queria saber do fundamento, ele queria saber da estética da casa. Então ele constrói aquela casa plainada e ele começa a construir os seus muros, pinta a casa, coloca o telhado e vai para dentro da casa morar feliz. E mora na casa, ele fica na casa. Mas um belo dia vem o vento. O que acontece? Depois do vento vem o quê? A chuva. Depois da chuva vem o quê? A enchente. E aquela casa vai ladeira abaixo. Aquela casa não suporta. Algumas não suportam nem a chuva. Tem umas que dá um vento e já cai. Tem umas que ainda resistem um pouquinho. Eu queria fazer um exemplo nesta noite, se o pastor me permitir. Vem, pastor. Aquele irmão que ministrou. Vem cá, vou fazer um exemplo com você. Isso. Pode ser? Cadê os homens dessa igreja? Fica ali os 4 homens aí, por favor. Por favor. Vou fazer um exemplo. A igreja tem muitos jovens. Eu gosto muito de fazer exemplo com jovens, para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Fica aqui. Só um minutinho, irmão. Pastor Tiago, vou te fazer uma aqui também. Fica aqui, pode ficar de frente para cá. Isso. Pastor Tiago vai ficar do seu lado. Cadê os homens da igreja, gente? Preciso pelo menos os 4 homens aqui. Vem mais, vem também, fica aqui, ó. Márcio. Aqui. Tem mais? Ali, ó. Cadê os meninos? Vem, os meninos, vem, pode vir. Não. Vem, eu quero que os jovens participem de vermelho, de azul.
Tem mais homem nessa igreja? Ah, tem não, mas não é possível. Cadê o Kevin? Vem, Kevin. Ah, meu Deus do céu. Você vai ficar de lá, seus meninos. Então vamos simbolizar. Vamos fazer uma simbologia rapidinho aqui. Brian e Tiago, eles representam dois grupos dessa igreja. Amém? Quem está entendendo aqui? Amém? Eles representam dois grupos dessa igreja. Então, esse indivíduo aqui, ele chegou no mesmo dia que ele. Ele ouviu a palavra genuína que o pastor estava pregando, entrou na igreja e os dois aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador. Levantou a mão, ouviu aquela palavra, pegou o propósito e aceitaram o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Então os dois estão dentro da igreja, a casa do Senhor, mas agora eles têm que formar uma base, eles têm que formar um sustento para continuar firme. Mas o Brian, ele veio com o objetivo de alcançar a salvação dele. Ele não quer saber de nada, ele não quer saber se ele está doente, ele não quer saber se ele está prosperando. O objetivo dele é de ser perdoado dos pecados dele e se Jesus voltar ele para o céu. O objetivo dele é que se ele morrer amanhã, ele vai entrar pelas mansões celestiais. O objetivo dele é esse. Não que ele é todo, que ele é burra, você vai para a igreja e ele tem uma vida miserável. Não, de forma alguma. O Senhor Jesus, ele tem o melhor nessa terra para o povo de Deus. Mas não é preocupação principal de Jesus na nossa vida. Porque a nossa base, a base da igreja é a salvação. Então ele pode sim pensar em ter um bom casamento, ser bem estruturado, mas na cabeça dele o que importa é a salvação. Mas os dois chegaram hoje e aceitaram Jesus. Dá um passo para frente os dois. Eles deram o primeiro passo. Mas aí o Brian está firme, ele está buscando em Deus a salvação e o perdão. E o Tiago, ele tem um propósito que a igreja é um lugar de prosperidade. A igreja vai fazer ele vencer, a igreja vai fazer ele ganhar, conquistar coisas, ele tem um bom casamento. Então os dois, ele vem no culto terça-feira, vem na quarta, escola dominical, vem no domingo de noite. Só que o Tiago está disposto a usar a fé nele, nesse lado. Ele quer conquistar, ele usa a fé, e ele dá um passo, e ele é prosperado na igreja. Pode dar um passo, tem nada. E ele é prosperado na igreja. Ele prospera. Aí o pastor fala assim: irmãos, traz uma água. Nós vamos orar por essa água e você vai ser curado. Então o pastor Tiago vem e pega a água, leva para casa e ele é curado. Dá mais um passo. O irmão aqui, nada acontece com ele, tadinho. Tadinho, sofrimento. Ninguém vê ele. Aos olhos humanos, esse aqui está progredindo. Ele está alcançando a salvação dele. Mas o irmão aqui, tadinho, tá? Ele está chorando nos pés do Senhor, porque ele encontra só a salvação. E o pastor, e o Tiago, vamos chamar de Tiago, que representa o grupo. Ele não quer nem saber, agora ele quer uma esposa, ele quer casar, e ele começa a mostrar que ele está firme com Deus, e vem no culto, e ele expulsa o demônio, e ele mostra que o fogo está caindo, e pula no reteté, e dá mais um passo. Meu irmãozinho, dá meio passo. Pronto, deu meio passinho aqui, nada. É difícil. A fundação, ninguém vê, mas ela está ficando firme. E de repente o irmão aqui, ele aceita ser batizado nas águas. Ele vai e desce as águas do batismo. Ele agora é uma nova criatura. E um dia o Espírito Santo visita ele. E ele é batizado com o Espírito Santo, porque ele buscou esse fundamento. Aí ele está pronto para receber as bênçãos do Senhor. Nada vai abalar ele. Não tem vento, não tem tempestade que abala ele. Quantas pessoas estão firmes na casa do Senhor e o Senhor dá um carro, a pessoa sai da igreja? Quantas pessoas estão firmes na casa do Senhor? O Senhor dá uma condição financeira melhor. O Senhor deu. E a pessoa saiu porque ela não estava firme no alicerce, que é a rocha. Então ele está pronto
dois chegaram juntos, tá vendo? Ele veio na frente e ele veio depois. Mas eles chegaram, os dois chegaram. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Só que tem uma diferença. O vento, ele chega para todo mundo. Eu sou do Senhor, essa luta não vai acontecer comigo. Está repreendido o capeta. Fala até assim da gente, quando você vai passar pela tribulação. Irmão, não tem como que não é isento da tribulação. Não tem um que não é isento do vento. Não tem um que é isento da chuva. Ela representa o sofrimento, representa a luta, a perda, a tribulação na nossa vida, que não é pouca. E esse vento chega para os dois. E quem que vai permanecer firme? Agora eles são ventos. Vocês podem pegar o pastor Tiago e arrasta ele embora. Ele vai voltar, pode esconder, leva ele embora. Pode ir, né? Desce. Pode o vento, animação total. O vento foi embora. Pode levar, irmãos, obrigada pela representação. O vento foi embora e agora ele vai voltar onde que ele começou. Mas dificilmente ele vai conseguir se erguer de novo. Porque grande é a queda de uma pessoa assim, obrigada. Grande é uma queda de uma pessoa que ela chega lá na frente. Eu fui pastor, eu sou missionária, e eu prosperei, expulsar o diabo, eu visitava as pessoas, mas hoje eu estou decepcionado. Porque não colocou a sua base na rocha alicerçada. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Que você nesta noite, irmãos, venha entender que para você estar dentro da casa do Senhor é muito bom a gente estar no meio dos jovens, é muito bom louvar, é muito bom pular, é muito bom vir, porque tem coisas na igreja que fazem a gente festejar, ficar alegre, mas isso não é o propósito da igreja, não é o seu propósito. O propósito da igreja é a salvação. O propósito da igreja é a salvação, porque quando você está firme na pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, você não vai para a direita e você não vai para a esquerda, você fica firme em Cristo Jesus. Nós estamos entendendo? Se estiver entendendo, eu paro. Está todo mundo entendendo? Lá em Salmo 11, no verso 3, Salmo 11, verso 3, está escrito assim: na verdade, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Nada. Uma vez que uma pessoa perde a base dela, que não foi construída, ela não pode fazer nada. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, queria que você abrisse comigo. 1 Coríntios, três 10. Aí Paulo diz assim, como sabe o construtor, Paulo está dizendo, quantos estão prestando atenção aqui, jovem? Estou vendo muito cochicho, vocês ficaram vendo porque os meninos subiram aqui, mas eu quero que nada te distraia nessa noite. Nada te distraia nessa noite, amém? Abaixa só um pouquinho o som do violão, minha amada. Só bem um pouquinho, nós estamos já finalizando. Aqui, Paulo ele diz assim, como sabe o construtor, eu lancei um fundamento, que é Jesus Cristo. E ninguém pode colocar nada em cima daquilo ali. Ele, como sabe o construtor, Paulo, o vento está tirando, o vento está levando minhas coisas aqui, o vento vai com o vento, levando minhas anotações.
Paulo diz assim: como sábio construtor, eu lancei um fundamento que é Jesus Cristo. E cada um deve ter cuidado com a forma que constrói a sua casa. Então ele tem um fundamento que é Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim Paulo disse. E qual que é a sua base? A Bíblia compara essas bases como feno, como palha, como madeira, como prata, como pedras preciosas e como ouro. E aqui nesse mesmo versículo, ele vem falar que você será provado pelo fogo, através das suas obras. Que quando Jesus voltar, que quando chegar a tribulação, o fogo, ele é representado aqui, e ele vai revelar qual que é a sua base. Então, se você construir uma base na sua vida, de feno, palha ou madeira, a Bíblia fala das pedras preciosas. Quando o fogo bate nela, ela é linda, ela é maravilhosa, de altíssimo valor, se destaca. Mas quando o fogo bate nela, o que acontece com a pedra preciosa? Jovens estão ligados em mim? Amém? O que acontece com as pedras preciosas? Ela estoura, ela racha todinha. Então, quando dá um vento na igreja, o fogo acontece, aquela provação, às vezes ela até resiste um pouquinho. Mas quando vem um fogo forte, ela vai embora. A prata, por sua vez, quando o fogo bate nela, ela se refaz de novo. O fogo bate nela, ela derrete e se refaz de novo. Mas chega uma hora que a prata perde a liga. Então ela resiste até vários ventos, ela resiste até vários problemas. Mas chega uma hora que a prata não dá a liga. E aquela base já era. Mas a Bíblia compara o ouro como símbolo da eternidade. Por que, igreja? O ouro, irmãos, ele tem o mesmo valor que tinha 1000 anos atrás. O ouro, ele não perde valor. Então, se o vento bater no ouro, o fogo bater no ouro, ele vai derreter, mas ele vai ficar forte. E o fogo bater, ele vai ficar forte. Eu quero saber nesta noite, eu quero que você fale para você mesmo nesta noite, qual que é a sua base nesta noite? É o Senhor Jesus Cristo. Se bater um vento, bater uma dificuldade, bater uma doença, uma falta de financeira, um problema familiar, você permanece firme na casa do Senhor? Quantos vieram aqui buscar uma bênção do Senhor em particular? Senhor, eu não abro mão, eu vou fazer como Jacó fez, eu não vou sair daqui enquanto a minha bênção não chegar. Aí Deus manda a tua bênção, porque o pastor Tiago orou, o pastor Gilvan orou, e Deus liberou a bênção para a tua vida. Aí você vai embora, porque a tua base não é firmada na rocha. Olha o que passou na vida de Jó. Jó estava firmado em Deus. Veio uma luta para a vida dele, mas ele não foi para a direita e nem para a esquerda. Ele permaneceu firme e forte. Igreja, a luta ela vai chegar. É triste te falar isso. Quando eu era jovem, eu achava que quem tinha luta eram os meus pais. Eu achava que a minha luta era tão boba, né? É uma luta de jovem mesmo. Acho que eu não vou casar nunca. Acho que eu não vou conseguir um trabalho, meu pai e minha mãe me sustenta. Mas a luta não é isso não. Não é a ansiedade que está no nosso coração, não. A luta, quando ela vem para te tirar do eixo, ela mexe com a sua estrutura. Muitos aqui já passaram por isso, por uma perda familiar, algo que te abalou, e você falou assim: meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou esmorecer. Mas o Senhor esteve firme com você, porque você, quando foi deu um passo para o Senhor Jesus, você não se preocupou com a estética, você não preocupou em estar cantando bonito, você não preocupou em ministério, você não preocupou em nada, você só queria salvação. E você cavou profundo na igreja, você cavou e você encontrou a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e você está
vem a diferença que Jesus ele passa conosco na luta. Imagine comigo Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesaque, Sadraque e Abednego eram os 3 sábios do rei. E o rei mandou fazer uma estátua enorme para todo mundo adorar ele. Então todo mundo tinha que se prostrar perante aquele rei, porque quem não adorasse aquele rei, ele seria lançado na fornalha de fogo ardente. E Sadraque, Mesaque e Abednego serviam ao Deus de Israel, ao Deus vivo, e jamais eles poderiam prostrar perante outro Deus, ainda mais um Deus de bronze, de prata, de ouro, qualquer Deus que fosse. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a ajoelhar. E o rei viu aquilo. Então até eles entrarem, eu acredito que quando eles entraram na fornalha de fogo, pastor, eu acredito que eles estavam até cantando louvores. Eu acredito que eles não estavam sentindo nada. Então eu acredito que quando eles estavam lá dentro, estava talvez até fazendo um churrasquinho, né? Levando para o lado do morro. Mas até entrar, Natália, imagina até entrar o psicológico daqueles homens. O vento deles não foi entrar na fornalha de fogo, porque Deus estava com ele. Então Deus vai estar com você na tribulação. Mas quando você estiver sendo provado, não esmoreça, não aceite comer o maná do mundo, não aceite. Agora está chegando a época de carnaval, você vai receber vários convites de você ir para uma bandinha, de você ir para um bloquinho. Se você não for, você é careta. Lá tem um monte de menininha, lá tem um monte de rapazinho, você vai ficar para trás. Vamos comigo, vamos no bonde. Não se esqueça, da igreja para fora não tem nada para a sua vida, não tem nada para a igreja. Nosso firmamento está apenas no Senhor Jesus Cristo. Convido você a ficar de pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nesta noite você, se não estiver firme na presença do Senhor, eu quero que você tenha a oportunidade de firmar a sua vida em Deus, amém? Você tem a oportunidade nesta noite de falar: Senhor, eu sei que o Senhor tem muitas bênçãos para me dar. Eu sei que o Senhor vai me dar muitas bênçãos. Mas nessa noite eu quero me aprofundar mais na tua intimidade. Eu quero que o Senhor me aproxime mais do Senhor. Eu quero estar mais perto do Senhor. Irmãos, deixa eu falar algo com vocês. A intimidade com Deus não é da noite para o dia. É uma fundação. Isso é dias. É dias. Então é hoje. É terça-feira no culto de oração. É domingo. É na sua casa, é na sua escola. É em todos os lugares. Amém? Eu vou estar louvando o hino. Em seguida eu vou estar passando o pastor Gilvan para estar encerrando o culto. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Cadê os jovens animados aí? Cadê os jovens animados dessa igreja? Vamos cantar esse louvor? Quem conhece aí? Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele me sombra, não diga que não vai. Durante o dia eu só viver, como Ele à noite eu não posso até. Eu quero que você cante palmas, ó.
Deus.